Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasnir, sim. Deputado Vasnir, sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto de lei 1871/96 foi aprovado em segundo turno com 23 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo um deputado ausente. Pede dispensa de interstício, por favor. Senhor presidente, solicito dispensa de interstício para a votação. A presidência acata. Dispensa o interstício, dispensa também a leitura da redação final e coloca em discussão a redação final do projeto de lei 1871/96. Não havendo quem queira discutir em votação, processo simbólico. Os deputados votarem pela aprovação da redação final, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Qual é, Major? Esse aqui? 6. 6 que é 3, né? 6 que é terço. E é segundo turno. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1873/96, que dispõe sobre a isenção para concessionária de direito real de uso de imóveis da Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, da tributação do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos. Autor, Poder Executivo Local. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1873/96. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasnir, sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. 3 a 1. O projeto de lei 1873/96 foi aprovado em segundo turno com 23 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo um deputado ausente. Pede dispensa de interstício aí, por favor. Marco Lima. Pede dispensa Marco Lima. de interstício aí.
Pede dispensa do interstício aí. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Solicito a Vossa Excelência a dispensa do interstício para a votação imediata da redação final e a dispensa da leitura. A presidência acata. Dispensa o interstício, dispensa também a leitura da redação final, dá como lida em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final permaneçam como estão. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Projeto de Lei 1883 de 96 autoriza o Poder Executivo a conceder remissão do crédito tributário referente ao imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos e a eles relativo para concessionários de direito real de uso de imóveis da Companhia Imobiliária de Brasília Terracap. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 1883/96 em segundo turno. Os votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado José Edmar ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Maninha. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho ausente. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vasni. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. 22. Não. Gilmar. O projeto de lei 1883/96 foi aprovado em segundo turno com 22 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 2 deputados ausentes. Ô, Vasni, pede dispensa do interstício. Aí, Marco. Senhor presidente, solicito dispensa do interstício para votar a redação final. A presidência acata, dispensa o interstício, dispensa a leitura da redação final. Dá como lida, coloca em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, votação em processo simbólico. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 1883/96 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1879 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor de R$ 13.643.000. Autor, Poder Executivo Local. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Votação em segundo turno. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 1879/96. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado José Edmar ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vasni. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim.
O projeto de lei 1879/96 foi aprovado em segundo turno, com 23 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo um deputado ausente. Ô, Cafu, pede dispensa aí, Cafu. Pede dispensa do interstício aí. Pela ordem, senhor presidente. Isso aqui eu quero dar uma lida depois, não sei. Com a palavra, deputado Cafu. Eu solicito a dispensa do interstício para votação da redação final. A presidência acata, dispensa o interstício, dispensa a leitura. Dá como lida. Coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação a redação final do projeto de lei 1879/96. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito... Solicito... Ô, Maninha, o da APA tá ok? Solicito ao senhor secretário faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Qual é? 3. O 3. O 3 da pauta original. É. Ué, já li, não? Não, o 3 da pauta original. Cadê a pauta original? Aí é. Esse. 1200. E aí é normal, né? Discussão e votação em primeiro turno no projeto de lei 1628/96, que dispõe sobre o rezoneamento ambiental da área de proteção ambiental da bacia do Rio São Bartolomeu e da outras providências. Autor, Poder Executivo Local. Solicito que a deputada Maninha apresente o relatório e vote pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura do relatório para ir direto ao voto. Concedido. Nos termos do artigo 29, inciso 1º, a linha A do Regimento Interno da Câmara Legislativa, compete à Comissão de Constituição e Justiça apreciar o projeto quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica legislativa e redação. Do ponto de vista constitucional, legal e jurídico, não encontramos óbitos que possa, de alguma forma, impedir a aprovação do projeto. Atualmente, a situação quanto à ocupação do solo na APA do Rio de São Bartolomeu é grave. A proliferação de parcelamentos irregulares, com todos os impactos ambientais provocados por esse tipo de atividade, ameaça qualquer tentativa, por mais simples que seja, de captação de água no Rio São Bartolomeu. E o que é pior, coloca em perigo o próprio futuro da APA como um todo, que, a continuar essa situação, perde a sua razão de ser. Ciente de ser esse um dos principais e mais delicados problemas que aflige o Distrito Federal, com consequência nefasta para o seu futuro, caso não acatado de imediato, o governo do Distrito Federal está adotando uma série de providências quanto à regularização ou desconstituição dos parcelamentos irregulares existentes no território sob a sua jurisdição. Uma delas, talvez a principal, foi a de elaborar um novo zoneamento da APA do Rio São Bartolomeu, tendo em vista a atual situação daquela unidade de conservação. Porém, esbarrava-se até recentemente em dificuldades de difícil transposição quanto à regularização ou não dos parcelamentos irregulares localizados na APA do São Bartolomeu. A maioria deve-se destacar devido ao fato da unidade ser de âmbito federal. Neste caso, não havia limitação ao poder discricionário do IBAMA no que tange a fiscalização e administração da APA. Portanto, toda e qualquer decisão do Distrito Federal em relação à APA dependia de prévia aceitação por parte daquele órgão federal. Para solucionar aquele obstáculo, uma alternativa aprovada tanto pelo atual governador do Distrito Federal, como pelo ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis e da Amazônia Legal, foi a de passar a administração e a fiscalização da APA do Rio São Bartolomeu para a responsabilidade do governo do Distrito Federal. Isso foi feito por meio da Lei Federal número 9.262, sancionada pelo Presidente da República em 12 de janeiro de 96. Por oportuno, destacamos o artigo 9º da Lei número 9.262/96 em verbos. Artigo 9º. O Poder Executivo do Distrito Federal
realizará o rezonamento da APA, indicando em cada zona as atividades que poderão ser implantadas, bem como as respectivas restrições e proibições. Parágrafo único. O rezoneamento será submetido à aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tendo em vista a necessidade de um maior detalhamento, principalmente em relação aos usos permitidos em cada uma das zonas de rezoneamento, e com o objetivo de aperfeiçoar a redação, apresentamos um substitutivo à proposição. Dessa forma, votamos pela aprovação do projeto de lei número 1628/96, com a emenda do relator em anexo, rejeitando as outras emendas apresentadas. Senhor presidente, questão de ordem. A palavra, deputado Filipene. Solicito vistas do relatório. 10 minutos. A presidência concede vistas por 10 minutos ao Obrigado. deputado Filipene. Rainha. Solicito ao deputado Renato Rainha, que tendo esgotado o prazo para vistas ao projeto de lei 1059, que informe sobre as vistas. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um voto separado. Deputado Renato Rainha apresentará voto em separado. Antes, eu passo a presidência ao deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, questão de ordem. Antes de passar a presidência, questão de ordem, deputado Filipene. Solicito que o tempo de 10 minutos seja contado a partir do momento que retornar e for colocado à disposição tanto o relatório como os desenhos para análise do relatório da CCJ. A presidência fará contar o tempo a partir do momento em que Vossa Excelência recebeu o relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Passa a presidência ao deputado Manuel Andrade. Solicito ao deputado Renato Rainha que ofereça o seu parecer em razão do pedido de vista. Senhor presidente, tendo em vista entender que o projeto, que o substitutivo apresentado pelo nobre deputado Cláudio Monteiro ofende a Constituição Federal e o Código de Processo Penal em alguns de seus artigos, eu apresento um voto em separado pela sua rejeição, optando pelo acatamento do projeto original com as 6 emendas de minha autoria apresentada. Além do mais, o substitutivo não criou estrutura mínima administrativa para que o Conselho possa funcionar, tornando-o inócuo. Portanto, o meu voto em separado é pela rejeição ao substitutivo apresentado pelo deputado Cláudio Monteiro e o acatamento do projeto original com as 6 emendas de minha autoria. Em discussão, o parecer apresentado pelo deputado Renato Rainha. Deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, em que pese a interpretação do deputado Renato Rainha, cabe ao relator da Comissão de Constituição e Justiça fazer a defesa do seu parecer. E o faz exatamente se baseando nos argumentos apresentados pelo nobre deputado em seu voto em separado. No tocante ao desrespeito à Constituição, há que se entender essa matéria de forma ampla. Até porque a Lei Orgânica do Distrito Federal. E aí, senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência
me permitisse a atenção dos meus pares. Eu pediria ao novo deputado Cláudio Monteiro que aguardasse 30 segundos para tentarmos convencer os deputados a prestar atenção ao pronunciamento de Vossa Excelência. Senhor presidente, solicitei essa atenção até porque se faz necessário que tenhamos uma compreensão técnica da matéria. A lei orgânica, quando trata do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana no Distrito Federal, e define que será criado por lei com a finalidade de 1. Investigar violações a direitos humanos no Distrito Federal. Violações, lato sensu. Encaminhar denúncias a quem de direito, ou seja, vai apurar e vai encaminhar as autoridades competentes na esfera judicial e na esfera até do Poder Executivo para que tome as providências necessárias e propor soluções. Algo mais do que justo. Ao fazer o parecer, buscamos, no atendimento desses substitutivos, entender exatamente esses princípios estabelecidos pela lei orgânica. E até naquilo que o substitutivo e as matérias apresentadas poderiam extrapolar a condição de entendimento que seja um conselho, esse relator acolheu a emenda, não permitindo que agentes desse conselho utilizassem do poder a eles estabelecidos e saíssem a violar, dentro da administração pública, entidades, órgãos ou qualquer repartição pública, necessitando, pois, que fosse feita prévia solicitação para esse atendimento. Mas me parece que a defesa formulada pelo nobre deputado Renato Rainha, no tocante às suas emendas, estão todas elas calçadas, na sua grande maioria, a uma preocupação de não se invadir o campo de competência da atuação da Polícia Civil. Até porque essa competência está prescrita, está determinada no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, que aos policiais civis dirigidos por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Olha, não pode existir no campo do ordenamento jurídico nenhuma lei em escala inferior que venha a suplantar esses dispositivos constitucionais. Portanto, a atribuição da polícia está mais do que garantida, além, não é porque esse projeto assim o determina, mas porque um princípio maior, que a Constituição Federal o estabelece. Quando deixamos de acolher algumas das emendas, foi porque essas emendas buscavam fazer ressalva a esse mandamento constitucional já estabelecido. Olha, se a Constituição diz que a competência da Polícia Civil, essa competência não poderá ser delegada, até porque ela é uma instituição permanente, e não o será. E não vai ser esse conselho que terá capacidade para fazer isso. Por quê? Porque pode investigar, mas terá que encaminhar a autoridade competente, no âmbito do Poder Executivo, no caso, a instituição policial civil, e no âmbito do Poder Judiciário, aos senhores juízes e ao Ministério Público. Portanto, se faz desnecessário repetir esse mandamento, já que um princípio maior assim o determina. Esse é o motivo da rejeição da emenda número 1. A emenda número 2 vem denunciar e investigar violações dos direitos humanos ocorridos no Distrito Federal, e aí, mais uma vez, que não constituam crimes ou contravenções penais. Aquelas que constituem crime e contravenções penais já estão preceituadas pela própria Constituição como sendo de atribuição precípua da Polícia Civil. Portanto, já resguardado por um mandamento maior, e o Conselho não fará e não poderá fazer nenhum tipo de ingerência nessa matéria. Terá, mais uma vez, porque disse a todo instante que ele irá encaminhar as autoridades competentes, irá oficiar as autoridades competentes. A emenda de número 3, que pretendia fazer alteração ao inciso 1º, solicitar aos órgãos do Distrito Federal certidões, atestados, informações, cópias de documentos e expedientes administrativos.
Quisesse eu transformar essa medida apenas na condição de pedir, sem que tivesse a oportunidade de receber a resposta no seu devido tempo e o atendimento desse pedido, mudaria o entendimento. Portanto, mantive a situação original, permitindo que o Conselho possa requisitar documentos. Se forem de caráter sigilosos, se estiverem sob investigação, se fizerem parte de processo, essa medida terá que ser analisada pela autoridade competente quanto à sua requisição. E caberá a essa autoridade a capacidade de dizer se mandará ou não. A emenda do número 4 trazia mais uma vez a preocupação com não ingressar na área de atuação da Polícia Civil no tocante a crimes e contravenções, já por diversas vezes demonstrado por esse relator, que está sobremaneira resguardado, até porque é um princípio constitucional e não poderá ser infringido por nenhuma das instituições. A emenda de número 5 foi acolhida, sendo apresentada a ela a situação de ingressar após prévia comunicação ao titular ou seu substituto legal, nos órgãos, repartições, administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional, para o cumprimento de diligência ou realizações de vistorias, exames e inspeções. O que tinha de essencial e de fundamental foi todo absorvido, até porque o Conselho é um ente estático. Seus agentes, sim, podem atuar junto às entidades. E para que esses agentes não venham exorbitar da sua capacidade de se fazer presente nas instituições, não venham se fazer presente exorbitando na sua atuação, por isso, a determinação de prévia comunicação ao titular ou ao seu substituto nos órgãos. Mais uma vez, a emenda de número 6 vinha solicitar às autoridades competentes a designação do servidor, permitindo, mantendo no texto original, a requisitar servidores como forma de fazer funcionar e de fazer encaminhar as questões. Quando disse que o Conselho não foi dotado de estrutura permanente, não o foi exatamente na perspectiva de poder requisitar servidores para atuação em determinadas denúncias. Não se concebe constituir essa matéria como órgão permanente, com estrutura própria, num instante em que teremos, em tese, violações. Nós não temos, em concreto, temos em tese. Por ter em tese, havendo a necessidade de se constituir, não pela via de requisitar servidores, mas pela demanda apresentada, aí sim poderá esse órgão, via aprovação novamente de matéria nessa casa, ter uma estrutura própria. Enquanto não se tem isso, e eu não acredito veementemente em nenhuma violação dos direitos humanos do Distrito Federal. Por isso, acho que a Constituição, dessa forma, era a partir do pressuposto que teríamos essa violação, que isso era algo permanente, portanto, necessário de uma estrutura permanente para combater isso. Nós temos no Distrito Federal, com relação às infrações penais, com relação aos mandamentos que competem à própria Constituição, a instituição policial civil capaz e eficiente para fazer isso. Se não sentisse dessa forma, se sentisse que pudesse haver qualquer perigo de se ferir o interesse ou, mais ainda, aquilo que determina a Constituição, no tocante à minha instituição, relataria favorável a todas as emendas e não permitiria que nenhuma delas viesse a se confrontar com o mandamento maior, que é a Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Aí em discussão, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, li muito atentamente o projeto que cria o Conselho Distrital de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Acho um órgão de fundamental importância. Todavia, ao estabelecer no texto legal as atribuições deste órgão distrital de defesa dos direitos da pessoa humana, nós notamos que
a usurpação de prerrogativas de outras instituições, a saber, a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Nós apresentamos algumas emendas no sentido de corrigir o texto. A Constituição Federal, no seu artigo 144, ela diz que compete à Polícia Federal, com exclusividade, a apuração das infrações penais no âmbito da União e que compete às polícias judiciárias a apuração das infrações penais nos estados e no Distrito Federal. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ele pode e deve investigar qualquer violação de direitos humanos, desde que não caracterize crime ou contravenção penal. Porque assim, caracterizando crime ou contravenção penal, a investigação deve ser feita de acordo com a Carta Magna e de acordo com o Código de Processo Penal pela Polícia Judiciária, na fase pré-processual. E na fase processual deve ser feita pelo Ministério Público. E o texto legal, ele não cria esse limite, ele não cria esta condição. Ele abre para esse Conselho um leque enorme e uma atribuição sem limites, ao ponto dele investigar crimes e contravenções penais que não é competência de sua instituição, não é de sua alçada. Além do mais, se dá a esse órgão uma prerrogativa que nós não temos em nenhum órgão de carreira. E veja que os integrantes do Conselho são todos nomeados. Os integrantes do Conselho são todos membros nomeados por critérios políticos, indicados. Então, veja bem, ele pode requisitar qualquer servidor de qualquer instituição. E a requisição, ela não pode ser negada, ela tem que ser aceita. Então, você está dando para um órgão um poder sem limites, inclusive de requisitar a estrutura de outros órgãos para compor o seu funcionamento e que pese e sem que seja feita nenhuma avaliação sobre como vai ficar a estrutura do órgão da qual ele requisitar o servidor ou a estrutura. As minhas emendas visam tão somente adequar o texto original ao determinado na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, que diz ser da exclusividade da Polícia Judiciária e do Ministério Público, cada um na fase específica, apuração das infrações penais. E visa também não permitir que esse órgão tenha o poder de requisitar as estruturas de outros órgãos e instituições, de modo a preservar as demais instituições que também têm a mesma importância para a sociedade que o Conselho de Defesa de Direitos Humanos. O próprio Conselho deveria ter uma estrutura pequena, uma estrutura mínima. Como que um Conselho de fundamental importância como esse não tem uma assessoria jurídica, não tem um advogado para entrar com as ações necessárias para obter do Poder Judiciário as medidas liminares urgentes que precisa para proibir e impedir algum direito que possa vir a ocorrer, alguma violação de direito que possa vir a ocorrer ou que já esteja ocorrendo. Então é bom que se veja isso. E a segunda questão, que foi emendada e que essa foi acatada pelo deputado Cláudio Monteiro no seu substitutivo, é quanto à entrada em qualquer órgão ou instituição pública. Eu acho que deve entrar, deve fiscalizar, mas tudo tem que ter critérios. Ao adentrar num órgão, numa instituição para fazer a fiscalização, o membro do Conselho deve se apresentar ao responsável pelaquele órgão, aquela instituição, e dizer: eu estou aqui, sou do Conselho e vim fazer uma investigação, vim fazer uma fiscalização. E não adentrar sem falar com ninguém, sem fazer nenhum tipo de identificação. Se eu estiver incomodando os deputados Geraldo Magela e César Lacerda, eu posso até interromper. Eu estou levando a discussão para um lado sério, porque é um conselho sério. A questão que eu quero concluir, senhor presidente, se me for possível concluir, Vossa Excelência o novo deputado tem César todo o direito de Lacerda e o concluir. deputado Geraldo Magela. Eu pediria ao deputado César Lacerda que garantisse a palavra ao deputado Renato Rainha. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós somos favoráveis à criação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Só que todo órgão, toda instituição, ela é exercida por homens. E os homens, infelizmente, são imperfeitos e erram.
e cometem falhas. Por isso, nós não podemos dar a nenhum órgão e a nenhuma instituição poderes sem limites. O que nós queremos é estabelecer, dentro do texto do projeto de lei, os limites para o exercício das fiscalizações e dos poderes que eles irão fiscalizar, ou seja, que os membros do Conselho irão exercer. É isso, senhor presidente, razão pela qual mantenho meu voto em separado na CCJ. Em discussão ainda a matéria, deputado Vaz de Rori. Pediria aos nobres debatedores que respeitassem o tempo regulamentar para que nós possamos agilizar a votação. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou entendendo que esta é a votação em primeiro turno. Nós apresentamos um projeto na gestão, no período da legislatura anterior, e este projeto ele foi incorporado em um substitutivo preliminar que foi apreciado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive conhecimento agora, após a leitura do substitutivo, e naturalmente me sinto prejudicado e vou apresentar uma das emendas para segundo turno para não impossibilitar a votação aqui. Porque sinto que no projeto original que foi apresentado por nós, uma das entidades que era contempladas foi excluída. Então, senhor presidente, eu quero comunicar aos colegas deputados que irei apresentar uma emenda complementando a composição dos representantes do referido conselho, porque já tínhamos uma discussão acumulada, e essa discussão nós fizemos à época com um conjunto de entidades, inclusive a ABI, a OAB, e outras entidades da sociedade civil, fruto de um projeto de lei que apresentamos aqui nesta casa. Então, senhor presidente, eu ainda gostaria de apresentar esta emenda, se possível, ainda em primeiro turno. Caso contrário, apresentarei em segundo turno. Muito obrigado. Eu comunico ao deputado Vaz de Rori que já foram extraídos dois pareceres. Parecer do relator, deputado Cláudio Monteiro, e o parecer separado do deputado Renato Rainha. De forma que eu pediria a Vossa Excelência que apresentasse a emenda em segundo turno. Em discussão ainda a matéria. Convido o deputado Miquel Paz a tomar assento à mesa e auxiliar os trabalhos da sessão. Convido o deputado Miquel Paz. Na ausência do deputado Miquel Paz, convido o deputado José Ramalho. Deputado Miquel Paz, por gentileza. Em razão de existir dois pareceres, um do relator Cláudio Monteiro e um separado do deputado Renato Rainha, eu farei realizar a votação nominal. Os deputados que votarem sim estarão aprovando o parecer do relator. Os deputados que votarem não estarão aprovando o parecer em separado. Volto a informar, o voto sim significa votar com o parecer do relator. O voto não significa votar com voto em separado, deputado Renato Rainha. Em votação. Solicito a senhora secretária fazer chamado de deputados. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro.
Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, não. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, não. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, não. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Daniel Marques? Não. Deputado Daniel Marques, não. Deputada Lúcia Carvalho? Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão? Deputado Luiz Estevão, não. Deputada Maninha? Deputada Maninha? Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho? Deputado Manelzinho, não. Deputado Marco Lima? Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda? Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires? Deputado Odilon Aires, não. Deputado Peniel Pacheco? Deputado Peniel Pacheco, sim. Com declaração. Deputado Renato Rainha, não. Deputado Asni de Rore? Deputado Asni, sim. Deputado Xavier? Sim. Deputado José Ramalho? Deputado José Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela? Deputado Geraldo Magela, sim. Senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de corrigir meu voto. Deputado Ministro Tavares. De sim para não. Deputado Ministro Tavares, retifica voto. De sim para não. Então são 9, 13, 9 e duas ausências. O parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado com 13 votos favoráveis, 9 votos contrários e 2 ausências. Declaração de voto, deputado Benel Pacheco. Deputado Benel Pacheco desiste de fazer a declaração de voto. Solicito ao senhor relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado José Ramalho, que ofereça parecer relativo à comissão. Enquanto o relator não aparece, solicito ao secretário que faça a leitura do documento sobre a mesa. Requerimento da autoria de vários deputados. Requer convocação pela presidência de sessão extraordinária. Solicito ao senhor relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Zé Ramalho, que apresente parecer sobre a matéria. Na ausência do relator, solicito ao presidente, deputado Tadeu Filipelli, que nomeie relator substituto para a matéria. Quem é? Indica a deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, pela Comissão de Orçamento e Finanças.
Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura do relatório para que eu possa ir direto ao voto. Eu solicitei dispensa. Eu pediria atenção no plenário para o parecer do deputado Anderson Carvalho. Eu pedi licença para dar leitura só do voto. A presidência acata. Da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Distrital de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Autor executivo local. Voto do relator. Sobre o projeto, temos a consignar tratar-se de iniciativa meritória, não apenas em virtude da causa que abraça, mas pela modernidade de que se reveste sua estrutura de funcionamento. Amplamente aberta à participação da sociedade civil. No que tange aos requisitos da admissibilidade financeira e orçamentária, parece-nos que o funcionamento do Conselho, sujeitando-se à disponibilidade de recursos públicos, não causará impactos negativos ao equilíbrio das contas públicas. Resta-nos, assim, propor a aprovação da presente proposição, visto estarem satisfeitos os requisitos para a sua admissibilidade no âmbito desta comissão, nos termos propostos pela Comissão de Constituição e Justiça. É o voto, senhor presidente. Em discussão, parecer da relatora da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em votação, votação simbólica, deputados estiverem de acordo, permaneça como estão, aprovado. Solicito o deputado Daniel Pacheco e apresente parecer concernente à Comissão de Assuntos Sociais. Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o substitutivo aos projetos de lei 1059 de 93, que regulamenta o artigo 49 das disposições transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto de lei 1111 de 93, que dispõe sobre o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Distrito Federal e da outras providências, e com o projeto de lei 1861 de 96, que dispõe sobre a criação do Conselho Distrital da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e da outras providências. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que me autorize diretamente ao voto. Autorizado. Com a criação do Conselho Distrital de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, dar-se-á um grande passo para o aperfeiçoamento do processo democrático participativo no Distrito Federal. A proposição ora em discussão traduz o anseio daqueles que lutam em defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. Em face do exposto, somos, no âmbito desta comissão, pela aprovação em pauta, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e com emenda de relator, que altera, que acrescenta emenda aditiva, que acrescenta ao artigo 5º o inciso 19º nos seguintes termos. Artigo 5º, inciso 19º. Um representante do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer do relator. Em votação. Votação simbólica. Os deputados estiverem de acordo, mas como estão, aprovado. Votação do projeto em primeiro turno. Adigo, faço uma ressalva. Sua emenda agora, vai vir agora a sua emenda. É a sua emenda agora, vai vir agora. Vai vir a emenda lá. Podia ter me dado. Não, chama ele lá. Solicito ao senhor relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Cláudio Monteiro, que ofereça parecer sobre a emenda apresentada pelo relator da Comissão de Assuntos Sociais. Já aprovou. Só da emenda opinião. Você vai me chamar para dar o parecer? Vem a Comissão de Constituição e Justiça, emenda de autoria do deputado Peniel Pacheco, relator pela CAIS, do projeto que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Distrito Federal e de outras providências.
Emenda essa apresentada ao substitutivo que regulamenta o artigo 49 das disposições transitórias da Lei Orgânica Federal, que dispõe sobre o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Distrito Federal e da outras providências. A emenda pretende que acrescente-se ao artigo 5º, inciso 19, com os seguintes termos. Artigo 5º, inciso 19. Um representante do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal. A emenda do deputado é constitucional, de boa técnica legislativa e contempla os anseios da sociedade. Portanto, sou de parecer favorável no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer do relator. Em votação, votação simbólica. Deputado tiver de acordo, mas como está aprovado. Solicita ao senhor relator da Comissão de Economia, deputado Lúcio Carvalho, que manifeste parecer concernente à Comissão de Economia. Solicito autorização para dar parecer Presidência oral. autoriza. Pela COF, somos pela aprovação da emenda apresentada pelo deputado Peniel Pacheco, entendendo que colabora com o texto do projeto e não tem implicações orçamentárias. Somos, portanto, pela sua aprovação. Em discussão, parecer da relatora da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em votação, votação simbólica. Os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão aprovados. Votação do projeto em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei. Em votação, votação nominal. Os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Como vota o deputado Daniel Marques? Deputado Daniel Marques, sim. Pedir ao plenário e prestar atenção à votação para facilitar o andamento da mesma. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asni. Deputado Asni Derrore. Deputado Asni Derrore, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, sim. Senhor presidente, gostaria de ratificar meu voto. Deputado Renato Rainha, retificação de voto. De sim para não. De sim para não. Projeto de lei 1059, em tramitação conjunta com o PRL 1111 e 1861, foi aprovado com 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando 5 ausências. Restitua a presidência ao deputado Geraldo Magela. Geraldo Magela Pereira.
Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Edmar Pirineus secretarie os trabalhos da sessão. Não, a Lúcia vai falar com você. O pneu está contra. O pneu parece que mas já tem. Mas tem um substitutivo, você concorda com o substitutivo? Sim. Solicito que o deputado Marcos Arruda... Solicito que o deputado Cláudio Monteiro secretarie os trabalhos da sessão. Por favor. Vem cá, Cláudio, nós precisamos fazer uma maldade com o Baiano aí. Vem cá, vamos. Eu vou dar uma ajuda tão grande nesses caras que eu vou chamar a imprensa. Vou mostrar quanto é que eles ganham. Vou mostrar quanto que é o tipo de alimentação deles. É o maior do país. E vou mostrar quantos que estão em recesso. Só isso, só vou mostrar isso. O bem se paga com bem. Um homem capaz de perdoar, capaz de entender, tem um destino tranquilo. Não, eu tenho certeza disso que você está falando. Tanto que eu vou perdoar os autores desse requerimento, mas eu vou mostrar para a imprensa. Eu perdoo, mas eu vou mostrar. Não faça isso. Solicito... Eu vou chamar a imprensa, vou mostrar para a imprensa. Vou mostrar isso para a imprensa. Quer ver o que eu vou fazer? Vou esculembar, vou mostrar para a imprensa. Mas eu vou mostrar quem é que eles estão dizendo que estava ganhando e quanto é que... Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 1628 de 1999, que dispõe sobre o rezoneamento ambiental da área de proteção ambiental da bacia do Rio São Bartolomeu e da outras providências. Solicito que a deputada Maninha apresente relatório e voto pela Comissão de Constituição e Justiça. Aí. Solicito... A deputada Maninha já apresentou relatório, o deputado foi concedida vistas ao deputado Filipelli, que já devolveu. Em discussão. Ô, Filipelli. Rapaz, eu não sei. Nós temos que fazer uma reunião da bancada do governo para discutir. Agora, acabando aqui... Senhor presidente. A palavra, deputada Maninha, para a discussão. Examinando as emendas apresentadas pelo deputado Tadeu Filipelli e examinando com tranquilidade o texto do nosso substitutivo, nós consideramos essas emendas prejudicadas, porque, na verdade, já essas emendas estão dentro do texto apresentado pelo substitutivo. Eu gostaria de fazer esse registro agora. Gostaria de fazer esse registro e dizer que as emendas do deputado, todas elas estão no contexto do substitutivo lido aqui quando do momento da apresentação do relatório. Permanece em discussão. Por quê? Senhor presidente, senhores deputados, a análise, a avaliação para a votação do rezoneamento da APA de São Bartolomeu exige um cuidado especial. Por quê? É, com certeza, um dos pontos de partida para a própria validação do PEDOT.
preocupava profundamente a inexistência, até horas atrás, de desenhos que pudessem permitir a análise, a apreciação do projeto e a votação com segurança. Dessa forma, fizemos a proposta de 2 emendas, que asseguravam exatamente todas as dúvidas que persistem exatamente na APA do São Bartolomeu e que foram fatores determinantes para o estudo do rezoneamento. Quais foram as emendas? Primeira, com relação ao perímetro, a poligonal urbana da cidade de São Sebastião. Não poderíamos correr risco de forma nenhuma de uma cidade já consolidada, apesar de ainda não registrada, porém existente fisicamente, que viesse a ser colocada em risco por dificuldades formais na apreciação e votação de um rezoneamento da APA de São Bartolomeu. A segunda emenda é com relação aos condomínios existentes em toda aquela região. Logicamente, nesse caso, tivemos o cuidado de fazer algumas considerações. Primeiro, condomínios passíveis de regularização. Segundo, que atendiam aspectos ambientais. Terceiro, efetivamente implantados. Dessa forma, buscando o reconhecimento e a possibilidade desses condomínios permanecerem, ou melhor, evitar a necessidade de serem desconstituídos. Dessa forma, entendo que com o parecer da deputada Maninha, levando em conta exatamente essas preocupações e incluindo no texto do seu relatório, entendo que, mesmo com essa votação de emergência, neste momento, da APA de São Bartolomeu, da forma que está sendo feita, que ainda discordo, que, na minha opinião, ainda de forma muito apressada, de forma assodada e que, praticamente sem justificativa pelo Executivo, de alguma coisa que justificasse esta forma de votação, eu entendo que as principais dificuldades estão contornadas. Agradeço dessa forma a atenção e dispensada pela deputada Maninha, no sentido de considerar e adaptar o texto do seu relatório na CCJ, vamos dizer assim, considerando, levando em conta as propostas da minha emenda. Obrigado. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós entendemos que esse projeto, nesse pacotão intempestivo mandado pelo governo aqui para a Câmara, é um dos projetos relevantes e nós, como oposição responsável, temos que reconhecer os projetos bem intencionados que fazem parte desse pacotão. Agora, não podemos deixar de registrar a intempestividade em ser feitas as coisas sem um conhecimento mais aprofundado, sem uma discussão mais aprofundada por parte de todos os parlamentares. A gente tem que reconhecer que uma análise de 39 projetos para ser feito aqui em 4, 5 dias não é uma boa norma de discussão. Nós temos notado aí que mesmo os projetos encaminhados pelo governo são emendados pela própria bancada governista, numa demonstração que nem eles mesmos tiveram tempo de discutir com detalhes os projetos que foram encaminhados e alguns eivados de vários erros. Portanto, nós queremos deixar o nosso registro, que é um projeto que nós vamos dar inteiro apoio, porque, de fato, é um projeto necessário. Foi aprovado na Câmara Federal, no Senado, um projeto autorizando o governo do Distrito Federal a fazer o rezoneamento da APA. Várias famílias estão ansiosas pela regularização dos seus condomínios e, para isso, a necessidade de fazer o rezoneamento. Portanto, deixo aqui o meu registro, presidente. Muito obrigado. A palavra, deputado Peniel. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, depois de tanta discussão em torno de temas tão variados,
como temas relacionados com as questões dos servidores públicos, as questões dos impostos no Distrito Federal e tantos outros temas que foram alvo de polêmica e discussão, encontros e desencontros, entendimentos e desentendimentos. Eu acredito que chega agora um projeto que me parece ser consensual. Por quê? Embora seja um projeto, como disse o deputado Filipelli, que tem um grau de complexidade muito grande, mas todos nós, enquanto parlamentares, lutamos desde a legislatura anterior, e aqueles que não estiveram aqui, mas que fizeram as suas campanhas defendendo um método, um modo para a regularização dos condomínios no Distrito Federal. Tal iniciativa seria simplesmente impossível em virtude da lei federal estabelecer a impossibilidade de se ocupar espaço daquela APA que impediria a regularização daqueles condomínios. Foi então que, através de uma lei, e é bom lembrar aqui da iniciativa do deputado Augusto Carvalho, juntamente com o senador José Roberto Arruda, que num tempo recorde no Congresso Nacional foi aprovada, transferindo para o Distrito Federal a responsabilidade de legislar sobre a APA de São Bartolomeu. Ou seja, a bola foi passada para nós. Aí eu falo bola aqui no bom sentido, né, naquele sentido que o deputado Rainha tentou colocar ontem à tarde aqui. A bola está nos nossos pés. Cabe à Câmara Legislativa dar uma solução para este problema que atinge tantas famílias no Distrito Federal. E, assim como tantos outros, nós defendemos veementemente a possibilidade de se regularizar os condomínios, participamos das discussões e votações de projetos nessa casa que permitiam isto. E agora, não só os condomínios, mas até mesmo a antiga Agrovila São Sebastião, agora a cidade de São Sebastião, que pode ser contemplada também através desse rezoneamento. Então, senhor presidente, eu creio que, tirando agora todos os desentendimentos, eu acho que é um momento marcante, histórico para esta Casa de Leis. Porque depois de um processo de longas discussões e debates, a Câmara finalmente decide estabelecer um rezoneamento para a APA de São Bartolomeu e permite abrir agora uma discussão franca e permite conceder ao Executivo a oportunidade de regularização daqueles condomínios. Isso não significa que nós vamos agora fechar os olhos e fazer vistas grossas para alguma eventual agressão ao meio ambiente. Esta casa precisa também tomar medidas que, mesmo com a instalação dos condomínios, o meio ambiente seja preservado e que haja programa sustentável de preservação ambiental em que aquelas casas não sejam instrumento de degradação. Então fica aqui a minha palavra de felicitações aos deputados dessa legislatura, que têm agora a condição de peito aberto, de cabeça erguida, dizer para a sociedade: a Câmara Legislativa, no período legislativo do ano de 1996, permitiu a regularização dos condomínios no Distrito Federal, solucionando um grave problema que vinha se arrastando anos a fio e que agora pode ser solucionado definitivamente. Parabéns aos deputados, parabéns ao senador Arruda, ao deputado Augusto Carvalho e aqueles que lutaram, como o Joel, que aqui está, e tantos outros que lutaram durante tanto tempo para viabilizar e permitir a regularização dos condomínios. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação e processo simbólico. Os deputados que votarem aprovando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito que o deputado Adão Xavier apresente relatório e vote pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Senhor presidente, peço dispensa o relatório direto ao voto. Concedido.
Compete a esta comissão, nos termos do artigo 29, inciso 2º, letra F, W, E e X do regimento interno desta Casa, oferecer parecer à proposição quanto ao aspecto de política do meio ambiente, política fundiária e ordenamento territorial. A formulação da proposta é decorrente de estudos efetuados entre o IBAMA e a Sematec, constituindo-se um instrumento possível de propiciar o encontro de soluções urgentes para os problemas relacionados à habitação e sua regulamentação, sem que se estabeleça um quadro de degradação ambiental marcado pela irreversibilidade. Do ponto de vista do plano plurianual do LDO e orçamento anual, a proposta não apresenta óbvios à sua apresentação. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei em epígrafe nos termos do substitutivo aprovado pela CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, votação em processos simbólicos. Os deputados votarem. Aprovando o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, permaneça como estão. Está aprovado. Solicito que o deputado Cafu, apresente relatório e vote pela Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura do relatório e finalmente do voto. Presidência acata. Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei número 1628/96, que dispõe sobre o rezoneamento ambiental da área de proteção ambiental da bacia do Rio São Bartolomeu, né? Tem que ser feita uma correção aqui na emenda, tá, Luzia? E da outras providências. Autor executivo local. Executivo local. Diante do exposto, somo pela aprovação do presente projeto, na forma do substitutivo apresentado na CCJ, visto estarem satisfeitos os requisitos para sua admissibilidade no âmbito dessa comissão e porque a aprovação do mesmo trará benefícios a toda a sociedade e ao meio ambiente. É o voto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação em processo simbólico. Os deputados votarem pela aprovação do parecer da Comissão de Assuntos Sociais, permaneça como estão. Está aprovado. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei 1628/96. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pela aprovação devem responder sim. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Solicito o deputado Renato Rainha faça a chamada nominal dos deputados para voto. O país já treinando, já. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Amaninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasni Derrori. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. 20 sim e 4 ausências. O projeto de lei 1628/96 foi aprovado em primeiro turno com 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 4 deputados ausentes.